Quando pensamos na Amazônia, imediatamente surge à mente a imagem da floresta grandiosa serpenteada por rios quase oceânicos. Tão grandiosa quanto a natureza é o ícone que fazemos dela, como um símbolo de contornos mitológicos. Ao longo de séculos, construímos essa imagem da Amazônia, que foi distanciando gradativamente da realidade que passou a caracterizar a região de fato. A floresta está lá, é verdade, e demanda cuidado sem dúvida. Mas a Amazônia não é um parque temático inviolável da biodiversidade. Tem gente lá. Grande parte dos índios brasileiros vive hoje na Amazônia. De acordo com o censo do IBGE, vivem na Amazônia cerca de 306 mil indígenas, sendo que a maioria vive na zona rural. Embora muitas tribos de índios da Amazônia possuam contato com a cultura externa, elas ainda mantêm os principais aspectos de vida dos seus antepassados. Eles vivem da caça, pesca, extrativismo vegetal e agricultura. Uma das principais figuras nas tribos é o pajé. Espécie de curandeiro, ele é também o sábio que conhece a cultura do povo e a transmite oralmente para os mais novos. É ele quem domina o contato com o mundo espiritual e faz os rituais religiosos, principalmente os de cura. Os povos indígenas da Amazônia podem ser divididos em 6 troncos linguísticos: Tupi, Aruaque, Tucano, Gê, Caribe e Pano. Embora grande parte dos povos indígenas da Amazônia tenha suas terras demarcadas e protegidas por lei, eles ainda sofrem com a presença de garimpos na região, construção de hidrelétricas e rodovias, além do avanço da agropecuária de grande porte. Embora grande parte dos povos indígenas da Amazônia tenha suas terras demarcadas e protegidas por lei, eles ainda sofrem com a presença de garimpos na região, construção de hidrelétricas e rodovias, além do avanço da agropecuária de grande porte. Algumas tribos indígenas que vivem na Amazônia não possuem qualquer contato com outras tribos ou culturas. Estes povos vivem da mesma forma que seus antepassados de séculos atrás. Como não possuem contatos externos, não sabem o que há e o que se passa no mundo. Vivem da caça, pesca, coleta de vegetais e agricultura de subsistência. Os principais grupos indígenas que vivem na Amazônia estão no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados e indígenas, que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Na Amazônia, ocupam principalmente o Pará e o Amapá. Atualmente, movimentos de apoio a quilombolas vêm ganhando força, muito por conta das altas taxas de assassinato e ameaças aos seus territórios. As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. Quando moram próximos às cidades, geralmente são extremamente pobres e sofrem com a poluição de rios e a erosão. A comunidade ribeirinha da Amazônia vive em casa de palafitas. As atividades empenhadas por essa população são o artesanato e a agricultura, sabendo que a maioria das culturas e criações de animais são complementares à alimentação, como a caça, pesca e o extrativismo vegetal. Os ribeirinhos contam com poucos serviços públicos, geralmente não contam com assistência médica e, quando moram distante dos grandes centros, sofrem com a falta de meio de transporte e de comunicação. Na época das grandes enchentes, é a população que mais sofre pela cheia que invade suas casas. Para isso, usam o recurso de subir o piso da casa de palafita, com tábuas, para que a água não os alcance. Vivem na região norte, principalmente em Belo Monte, no Pará, em clima tropical. Possuem cultura própria, dormem em redes, lavam roupa no rio e se alimentam principalmente de farinha, café, peixe, carne de caça e, em algumas regiões, açaí, tapioquinha, frutas típicas e algumas verduras. Seringueiro é o personagem típico da região dos seringais. É aquele que extrai o látex das seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha natural. Seringalista é o proprietário do seringal. A seringueira é uma planta brasileira da família das euforbiáceas, originária da Amazônia. É uma árvore que atinge 50 metros de altura e de cujo caule, através de incisões oblíquas na casca, escorre um látex com que se produz borracha da primeira qualidade. Suas sementes contêm uma amêndoa de onde se extrai um óleo amarelado utilizado na indústria de vernizes e tintas. A floresta amazônica é muito rica em seringueiras e garante ao Acre o primeiro lugar nacional na produção de borracha. Os seringueiros têm uma história de luta com realização de atos de protesto contra a política para a borracha nativa, contra a fome e contra a devastação da floresta amazônica. Os trabalhadores dos seringais foram responsáveis por muitas manifestações políticas em vários municípios do Acre. Eles queriam conseguir do governo federal não apenas o reconhecimento oficial das reservas extrativistas, mas também que as condições para a execução desse trabalho fossem definidas e caracterizadas. Os seringueiros e suas entidades de apoio utilizam o termo empate como símbolo de suas resistências, de suas lutas e de suas reivindicações. Os seringueiros, que realizam os primeiros empates na região acreana,
não imaginam que suas experiências de resistência chegassem a proporções que chegaram. Chico Mendes foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global de Preservação Ambiental. Filho do seringueiro Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes, desde criança acompanhava seu pai pela floresta e já presenciava o desmatamento na região. Sem escola, só foi alfabetizado com 19 anos de idade. Em outubro de 1985, Chico Mendes liderou o primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, quando apresentou a proposta da União dos Povos da Floresta, um documento que reivindicava a união das forças dos índios, trabalhadores rurais e seringueiros, em defesa e preservação da floresta amazônica e das reservas extrativistas em terras indígenas. Denunciou o massacre sofrido pelos povos indígenas. Nessa época, criou o Conselho Nacional dos Seringueiros. Durante todo o ano de 1988, Chico Mendes recebeu ameaças de morte por grupos ligados a organizações clandestinas que desmatavam a região. Após inúmeros conflitos, Chico Mendes foi assassinado, com tiros de escopeta, ao sair de sua casa em Chapuri, no Acre. Em 1990, os acusados de sua morte, o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy Alves da Silva, foram julgados, condenados a 19 anos de prisão e levados para a penitenciária de Rio Branco. 3 anos depois, eles fugiram, sendo recapturados em 1996. Em 1999, entretanto, conquistaram sua liberdade condicional. A ideia de reserva extrativista surgiu em 1985 durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, como uma proposta para assegurar a permanência dos seringueiros em suas colocações ameaçadas pela expansão de grandes pastagens, especulação fundiária e pelo desmatamento. O conceito surgiu entre populações extrativistas a partir da comparação com as reservas indígenas e com as mesmas características básicas. As terras pertencerem à União e o uso ser das comunidades. Uma espécie de reforma agrária apropriada para os moradores da floresta. Na Amazônia, as reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, federais e estaduais, totalizam 92 unidades e cobrem uma área de 24,92 hectares, representando 4,8% da Amazônia legal, 19% das unidades de conservação da Amazônia e 8% das florestas da região, beneficiando 1.500.000 pessoas. Os principais desafios das reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável é a implementação, isto é, o acesso às políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Projetos piloto visando a agregação de valor aos produtos da floresta vêm sendo desenvolvidos na maioria das áreas, assim como educação básica e assistência à saúde, que ainda não beneficiam todas as famílias e não possuem o alcance necessário. As primeiras políticas públicas em larga escala estão começando a ser implantadas nas RESECs, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, visando o acesso à água de qualidade e ao saneamento básico. Quebradeiras de Coco Babaçu são um grupo de cerca de 300.000 mulheres espalhadas em comunidades camponesas do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, em uma área de convergência entre o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica, especialmente rica em babaçoais. Há gerações, a coleta e quebra de cocos para extrair, sobretudo, suas amêndoas para fazer especialmente óleo, farinha e sabão tem sido a rotina dessas trabalhadoras. Algumas cenas de violência se repetem em todas as comunidades. As quebradeiras saem de casa para coletar os cocos e se deparam com uma cerca que as separa dos babaçoais. Quando a cerca não é eletrificada, há um capanga cobrando o acesso às terras. O pagamento pode ser metade das amêndoas colhidas. Não raro, a intimidação inclui ameaças de morte e outras formas de violência, inclusive sexual. Alguns movimentos por direitos dessas quebradeiras vêm funcionando, com a principal conquista, a Lei Babaçu Livre, que é uma lei que já está em vigor em alguns estados para garanti-las o livre acesso às palmeiras. Porém, com a falta de fiscalização, descumprimentos da lei são cada vez mais comuns. Os jangaceiros são populações tradicionais marítimas que vivem no litoral nordestino, na faixa costeira entre o Ceará e o sul da Bahia. Muito retratado é a figura típica do litoral nordestino, escasso agrupamento litorâneos. Seus hábitos são ligados estritamente ao mar, moram em casas simples de telhados de palmas de coqueiro ou em casas de palha. As jangadas têm sua origem nas balsas, o mais primitivo dos barcos, compostos por paus amarrados entre si. São embarcações de madeiras, típicas usadas pelos pescadores artesanais do Nordeste do Brasil. Luiz Câmara Cascudo afirma que a palavra jangada é de origem asiática, presumível da Malásia. As jangadas são compostas de materiais como madeira de flutuação, tecido e cordas. As tradicionais não possuem nenhum elemento de metal para prender os componentes, apenas encaixes de amarração como cordas e fibras selvagens.